5 anos de silêncio e pequenas mentiras ruíram com uma única inspiração do Rei Alfa. Ele ergueu a cabeça, o salão prendeu o fôlego, e eu soube. Meu disfarce tinha acabado. Mas antes disso, antes que tudo desmoronasse, eu tinha conseguido algo quase impossível para alguém como eu. Invisibilidade. 5 anos fingindo ser apenas Nina, a sobrinha quieta da Dona Rosa, a garçonete do bar da estalagem Avelar que nunca faltava, nunca reclamava, nunca chamava a atenção. 5 anos medindo cada respiração, cada movimento, cada rota que eu traçava pela cidade. Eu sabia qual rua evitar na quarta-feira porque o dono da padaria tinha um cachorro que latia demais quando eu passava. Sabia que não podia trabalhar nas noites de lua cheia, então sempre inventava uma desculpa. Dor de cabeça, cólica, visita a um médico inexistente. Tia Rosa nunca questionava. Ela não sabia o que eu era. Não podia saber. Ninguém podia. Porque lobas sozinhas não sobrevivem muito tempo quando os caçadores de cinza ainda percorrem as estradas do sul e quando não há mais alcateia para voltar. A minha tinha sido dizimada numa noite de inverno, 6 anos atrás. Eu era a única que escapou, porque estava longe, porque era jovem demais para o conselho, porque a sorte, ou a lua, quis assim. Carreguei a culpa desde então. Carreguei também a cicatriz diagonal nas costelas, presente de uma lâmina de prata que quase me alcançou durante a fuga. E carreguei a máscara de cheiro. Sálvia lunar e cinza de pinho, misturados com precisão por uma curandeira velha que me encontrou sangrando na estrada. 3 gotas no pulso, 2 atrás da orelha, nunca perto de sangue fresco. Ela tinha dito, enfiando o vidrinho na minha mão trêmula. E reza para que nenhum alfa de verdade chegue perto demais. Funcionou. Durante 5 anos, funcionou. Até aquela noite de março, quando o cansaço me traiu. O bar estava cheio. Sempre ficava assim nas quintas, quando os comerciantes da estrada paravam para descansar antes de seguir para a capital. Tia Rosa cuidava da cozinha, eu cuidava das mesas, e o movimento me mantinha ocupada demais para pensar. Ocupada demais para lembrar. Eu estava recolhendo copos vazios da mesa do canto quando o vidro quebrou na minha mão. Não foi culpa minha. O copo já tinha uma trinca fina, invisível, e quando apertei para empilhar com os outros, ele cedeu. Um estalo seco, um corte rápido na base do polegar, sangue escorrendo quente pela palma. Merda. Larguei os cacos na bandeja e corri para a cozinha, pressionando a mão contra o avental. O corte não era profundo, mas estava sangrando rápido, e o cheiro de ferro subia forte, misturado com algo mais antigo, mais selvagem. A máscara de cheiro não funcionava perto de sangue fresco. A curandeira tinha avisado. Tia Rosa levantou os olhos do fogão, testa franzida. Nina, o que foi? Nada, tia. Só um corte. Já volto. Enxaguei a mão na pia, enrolei um pano limpo apertado e respirei fundo 3 vezes. Dentro, a loba roçou a pele. Um arrepio subindo pela espinha. Calor atrás dos olhos. Não. Agora não. Nunca. Respirei de novo. O calor recuou. Quando voltei para o salão, tudo tinha mudado. Havia homens novos na entrada. 4 deles. Todos altos. Todos vestidos com casacos pesados de viagem. Todos ocupando espaço demais. Mas não era isso que fazia o ar parecer mais denso, mais difícil de puxar. Era ele. O homem no centro. Ele era alto, ombros largos sob um casaco de lã cinza escura, cabelos negros curtos ainda úmidos da chuva lá fora. A barba rente moldava uma mandíbula dura, e quando ele virou a cabeça para olhar o salão, a luz fraca das luminárias pegou nos olhos dele. Cinza ardósia, frios como pedra de rio no inverno, e focados diretamente em mim. Meu estômago despencou. Ele inspirou. Uma vez devagar, profunda. As narinas se abriram ligeiramente. A cabeça inclinou 1 grau para o lado. E as conversas ao redor começaram a morrer, uma por uma, como velas apagadas pelo vento. Merda. Merda. Ele sabia. Não sei como.
Não sei por que ninguém mais tinha percebido antes, mas esse homem, esse desconhecido de olhos de tempestade, tinha sentido o cheiro da verdade no ar, e agora ele vinha na minha direção. Meus pés grudaram no chão. Meu coração batia tão alto que parecia tambor no peito, cada batida ecoando nas costelas. A loba arranhou por baixo da pele, confusa, alarmada. Corre, ela sussurrou. Corre agora. Mas eu não conseguia me mover. Ele parou a 3 passos de mim. De perto, era ainda pior. A presença dele era física, como pressão no ar antes de uma trovoada. A voz saiu baixa, controlada, mas pesada o suficiente para fazer minha coluna gelar. Você não é humana. Não foi uma pergunta. Minha boca secou. Eu não sei do que você está falando. Sabe? Ele deu mais um passo. O cheiro dele me atingiu. Pinho, chuva, algo mais embaixo, almiscarado e perigoso. Alfa. A palavra martelou na minha cabeça. Alfa puro. Há quanto tempo você está escondida? Ao redor, os outros homens do grupo dele se posicionaram nas saídas. Ninguém no salão ousava falar. Tia Rosa tinha aparecido na porta da cozinha, mãos apertando o avental, olhos arregalados. Eu tentei recuar. Meu calcanhar bateu na perna da cadeira atrás de mim. Você está enganado. Eu sou só Nina Avelar. Ele disse meu nome como se já soubesse de cor. Como se já tivesse decidido algo. Loba sem alcateia, disfarçada entre humanos, sozinha. O mundo inclinou. Como ele sabia meu nome? Como ele sabia qualquer coisa? Antes que eu pudesse responder, um dos homens dele, um loiro de olhos âmbar frios e sorriso fino demais para ser amigável, se aproximou. Ele usava um anel pesado no indicador, um brasão antigo gravado no metal. Majestade, ele disse, voz educada, mas com uma ponta afiada embaixo. Se ela está sem registro e sem proteção, a lei exige majestade. Rei. Meu estômago revirou. Esse homem não era apenas um alfa. Ele era o rei alfa. Severo Azevedo. Soberano das montanhas de cinza. Unificador de alcateias. A voz que podia dar ordens que nenhum lobo conseguia desobedecer. E ele tinha me encontrado. Severo ergueu uma mão, cortando o loiro no meio da frase. Os olhos cinza ardósia não saíram dos meus. Ela está sob ameaça? Os caçadores de cinza foram vistos na estrada há 2 dias, o loiro respondeu. Se farejaram rastro, então ela vem comigo. A voz do rei desceu um tom, e alguma coisa no meu peito puxou, como um fio esticado demais. Direito de guarda. Eu pisquei. O quê? Ele finalmente desviou o olhar, virando-se para a tia Rosa. A voz ficou mais suave, quase gentil. Senhora, sua sobrinha está em perigo. Posso protegê-la, mas preciso levá-la agora. Tia Rosa abriu a boca, fechou, olhou para mim, olhos brilhando de confusão e medo. Nina. Algo dentro de mim rachou. Ela não entendia. Como poderia? Para ela, eu era só a menina que tinha aparecido 6 anos atrás, magra e machucada, pedindo abrigo. Ela nunca perguntou de onde eu vinha. Nunca exigiu respostas. Só me deu um quarto, um trabalho, uma vida. E agora esse homem ia arrancar tudo isso de mim. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você não tem o direito... Tenho. Severo virou para mim de novo, e dessa vez havia algo diferente no olhar dele. Não era raiva, não era posse. Era... certeza, como se ele tivesse visto algo que eu ainda não entendia. Direito de guarda real. Quando um alfa-rei reconhece uma loba em risco, ele pode colocá-la sob sua proteção. Não é posse. É lei sagrada. Eu não pedi proteção. Não precisa pedir. Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Eles virão. Hoje, amanhã, mas virão. E quando chegarem, você acha que esse bar, essas paredes vão segurar? Meu estômago apertou.
Ele estava certo. Se os caçadores tinham farejado alguma coisa, se alguém tinha deixado escapar que havia uma loba desprotegida aqui, tia Rosa não tinha chance. O rei deu um passo para trás, abrindo espaço. Você pode vir por vontade própria, ou posso ordenar. Prefiro a primeira. Meus punhos se fecharam. A loba rosnou baixo dentro de mim, dividida entre submissão instintiva e raiva pura. Ele estava me encurralando, me dando uma escolha que não era escolha nenhuma. Mas antes que eu pudesse responder, antes que qualquer um de nós pudesse se mover, o elevador velho no canto do salão, aquele que tia Rosa sempre dizia que precisava de conserto, parou entre andares com um estalo alto e metálico. As luzes piscaram. Todo mundo congelou. O loiro, o Beta, percebi, olhou para o rei. Primeiro sinal. Severo não respondeu, mas alguma coisa nos olhos dele mudou. Escureceu, e o fio no meu peito puxou de novo, mais forte dessa vez, dolorido, como se algo invisível tivesse se enrolado entre nós e estivesse tentando me arrastar na direção dele. Eu recuei, tropeçando. Eu preciso de ar. Virei e corri. Atravessei a cozinha num borrão, ignorando o grito abafado de tia Rosa, empurrando a porta dos fundos com força. O ar frio da noite me atingiu como um tapa, chuva fina molhando meu rosto, e eu desci os degraus de pedra cambaleando, buscando a rua lateral. Meus pés bateram na calçada molhada. Direita ou esquerda? A loba farejou o ar, instinto procurando perigo, e então eu senti prata. O cheiro veio fraco, mas inconfundível. Metal, químico, errado. Estava vindo da direita, da viela que levava ao depósito abandonado. Caçadores. Eles já estavam aqui. Meu sangue gelou. Virei para a esquerda e corri, sapatos escorregando nas pedras, chuva encharcando meu avental. Os prédios passavam borrados dos dois lados, sombras se alongando sob a luz fraca dos postes. Eu conhecia essas ruas. 5 anos caminhando por elas, memorizando cada esquina, cada saída. Mas nunca correndo. Nunca com caçadores no meu encalço. Entrei na viela atrás da farmácia, buscando o atalho que levava à praça central. Se eu conseguisse chegar lá, havia gente, testemunhas, talvez. Uma sombra se moveu à frente. Eu travei, derrapando. Um homem saiu da escuridão. Casaco comprido, capuz cobrindo metade do rosto. Mas a lâmina na mão brilhava mesmo na pouca luz. Prata pura. Meu estômago revirou. Ele inclinou a cabeça, voz rouca. Achei que sentia cheiro de cachorro por aqui. Eu recuei. Minha coluna bateu na parede de tijolos, sem saída. A loba rugiu dentro de mim, exigindo que eu lutasse, que eu mudasse, que eu mostrasse garras e presas. Mas eu não podia. Mudar significava confirmar. Significava a morte certa. Você está enganado. Forcei as palavras para fora. Eu sou... humana? Ele riu, um som seco e feio. Pode parar. Seu sangue cantou na rua. A máscara não funciona quando você está sangrando, cachorrinha. Ele avançou. Eu não tinha para onde ir. E então o mundo explodiu em movimento. Algo imenso e escuro passou por mim como vento de serra, e o caçador foi arrancado do chão e jogado contra a parede oposta com um impacto que rachou o tijolo. A lâmina de prata tilintou no asfalto molhado. Severo estava entre mim e o caçador, costas largas bloqueando minha visão, presença consumindo todo o espaço da viela. Ele nem estava ofegante, nem estava mudado, mas a voz que saiu dele fez minha loba se encolher de instinto. Toque nela de novo e eu arranco sua coluna. O caçador cuspiu sangue, tentando se levantar. 2 dos guardas do rei apareceram nas sombras, bloqueando a saída da viela. O loiro, o Beta, ficou na entrada oposta, olhos âmbar fixos em mim, com uma expressão que eu não consegui ler. Severo virou ligeiramente a cabeça, só o suficiente para me ver pelo canto do olho. Você está machucada? Minha voz tinha sumido. Balancei a cabeça. Ele acenou para os guardas. Levem esse lixo. Interroguem. Descubram quantos mais há na cidade. Eles obedeceram sem hesitar,
arrastando o caçador gemendo para fora da viela. O Beta ficou mais um instante, olhar frio passando entre mim e o rei, antes de seguir os outros. E então éramos só nós dois. Severo se virou completamente, e pela primeira vez eu vi tensão no rosto dele. Não raiva. Algo mais próximo de preocupação. Ele tocou em você? A voz estava mais baixa agora, controlada, mas havia uma borda afiada embaixo. Não. Minha própria voz saiu rouca. Você chegou antes. Ele assentiu uma vez, devagar. Então deu um passo para trás, criando espaço, como se soubesse que eu precisava dele. Nina, olha para mim. Eu já estava olhando. Não conseguia parar. Os olhos cinza-ardósia prenderam os meus, e quando ele falou de novo, cada palavra caiu como pedra em água parada. Enquanto eu respirar, ninguém encosta em você. Direito de guarda, aceita ou não, é a verdade agora. O fio no meu peito puxou de novo, mais forte, dolorido, como se o universo inteiro estivesse tentando me empurrar na direção dele. E pela primeira vez em 5 anos, a loba dentro de mim não quis correr. Ela quis ficar. Eu não disse que sim, mas também não disse que não. E foi o suficiente para Severo assentir, virar-se e começar a andar de volta para a estalagem, como se a decisão já tivesse sido tomada. Como se meu silêncio fosse resposta. Talvez fosse. Tia Rosa estava na porta da cozinha quando voltamos, mãos torcendo o avental, olhos vermelhos. Quando me viu inteira, o alívio desabou no rosto dela como onda. Ela atravessou o espaço e me puxou num abraço apertado, cheirando a farinha e chá de camomila, e algo dentro de mim se despedaçou um pouco. Você vai ficar bem, ela sussurrou no meu ouvido. Esse homem, ele vai te proteger, eu sinto. Eu não sabia se ela estava certa, mas assenti contra o ombro dela, porque era o que ela precisava. 15 minutos depois, eu estava sentada no banco traseiro de um SUV preto, seguindo pela estrada que cortava a floresta rumo às montanhas. A chuva batia pesada no vidro. Severo dirigia, silencioso, olhos na estrada. O Beta loiro, Iago, eu tinha ouvido alguém chamar, ia no banco do passageiro, postura rígida, dedos tamborilando no anel de brasão. Eu apertei a mochila no colo. Tia Rosa tinha insistido que eu levasse algumas coisas. 2 mudas de roupa, a escova de cabelo, o vidrinho de máscara de cheiro que eu escondia debaixo da cama. Ela não perguntou o que era. Só enfiou tudo na mochila e beijou minha testa. A estrada começou a subir. Árvores fechadas dos 2 lados, galhos retorcidos formando um túnel escuro acima de nós. O cheiro de pinho entrou pelas fendas do ar-condicionado, denso e resinoso, misturado com terra molhada. E embaixo de tudo isso, eu sentia ele. Severo. O cheiro dele preenchia o carro, chuva, musgo, algo mais profundo que fazia a loba dentro de mim levantar a cabeça. Meu externo doía, como se o fio invisível tivesse se enrolado mais apertado, puxando na direção do banco da frente. Eu pressionei a mão contra o peito, tentando ignorar. Não funcionou. Iago quebrou o silêncio primeiro, voz suave demais. Majestade, com todo respeito, não sabemos nada sobre ela. Eu sei o suficiente. A resposta de Severo foi curta, final. Sabe? Iago virou ligeiramente no banco, olhos âmbar me encontrando pelo retrovisor. Loba sem registro, sem alcateia, escondida entre humanos por 5 anos, usando máscara de cheiro. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ganharem peso. Isso levanta questões. Minha coluna enrijeceu. Questões. De lealdade. Ele sorriu, mas não havia calor ali. De intenção. Lobos não se escondem entre humanos sem motivo. E motivos, bem, podem ser variados. Iago. A voz de Severo desceu um tom. Não foi um grito. Nem precisava ser. A palavra cortou o ar como lâmina, e até eu senti o peso dela pressionando meus ombros. O Beta fechou a boca, mas o sorriso não sumiu completamente. Eu desviei o olhar para a janela, maxilar apertado.
A loba arranhou por baixo da pele, instinto gritando que Iago era a ameaça, que eu precisava mostrar dentes, provar força. Mas eu não tinha força aqui. Não tinha alcateia, não tinha nome, não tinha nada além da palavra de um rei que eu tinha acabado de conhecer. E ele estava me levando para o território dele. A Fortaleza das Cinzas apareceu quando a estrada fez a última curva antes do Planalto. Eu tinha ouvido falar dela, claro. Todo lobo ouvia. Construída em pedra cinza e madeira escura, ancorada na encosta da montanha como se tivesse crescido ali. Muralhas altas, torres nos cantos, janelas estreitas que brilhavam com luz quente. Ao redor, a floresta se abria em clareiras cultivadas, e além delas, mais montanhas se erguiam como dentes contra o céu noturno. Era linda e aterrorizante. Severo estacionou no pátio interno, e assim que o motor silenciou, guardas apareceram das sombras. 2 homens, uma mulher, todos vestidos com jaquetas de couro reforçado e expressões neutras. Eles cumprimentaram o rei com um aceno de cabeça, mas os olhos deslizaram para mim, curiosos, cautelosos. Eu desci do carro, pernas bambas, e o cheiro do lugar me atingiu como onda. Lobos. Dezenas deles. Talvez centenas. Camadas de cheiro misturadas com pedra, fumaça de lenha, carne assada, pinho. Minha loba se encolheu, instinto de sobrevivência berrando que eu estava em território estrangeiro, cercada, vulnerável. Mas também havia algo mais. Algo que fazia o fio no meu peito vibrar. Pertencimento. Meu estômago revirou. Eu não pertencia aqui. Não pertencia a lugar nenhum. Severo apareceu do meu lado, presença firme, e acenou para os guardas. Preparem o quarto leste. Porta trancada por dentro, janelas abertas. Ninguém entra sem minha ordem. A mulher assentiu e desapareceu escada acima. Iago passou por nós sem olhar, subindo os degraus largos da entrada principal. Eu fiquei parada no pátio, mochila apertada contra o peito, chuva fria escorrendo pelo meu cabelo. Severo esperou. Não me apressou, não me tocou. Só ficou ali, como uma parede entre mim e o resto do mundo. Você está segura aqui, ele disse, voz baixa. Enquanto estiver sob minha guarda, ninguém toca em você. Ninguém questiona. Entendeu? Eu queria acreditar. Mas Iago tinha questionado. E algo me dizia que ele não seria o único. Ainda assim assenti. Severo me guiou para dentro. O interior da fortaleza era tudo pedra e madeira. Vigas grossas no teto, lareiras enormes crepitando nas paredes, tapetes de pele escura cobrindo o chão de pedra polida. Havia lobos em todo lugar. Alguns conversavam em grupos pequenos, outros comiam em mesas compridas, outros apenas observavam, olhos brilhando quando eu passei. Todos sentiram meu cheiro. Todos sabiam que eu era estranha. Minha pele formigou. Eu mantive os olhos baixos, seguindo Severo pelo corredor principal até uma escadaria lateral. Subimos 2 andares, viramos à esquerda e ele parou em frente a uma porta de madeira escura com dobradiças de ferro. Esse é seu quarto, ele disse, empurrando a porta aberta. Tranca por dentro. Há roupas limpas no armário, banheiro privado, janela para o leste. Se precisar de alguma coisa, há uma corda ao lado da cama. Puxa, e alguém vem. Eu entrei devagar. O quarto era simples, mas acolhedor. Cama larga com cobertas grossas, uma escrivaninha de madeira, uma poltrona perto da lareira apagada, cortinas pesadas nas janelas. Cheirava a lavanda e cera de abelha. Severo ficou no batente, mãos nos bolsos. Amanhã de manhã você vai conhecer Amália. Ela é a curandeira da alcateia e... Ele hesitou, procurando palavras. Ela entende lobos que precisam de tempo para se ajustar. Eu olhei para ele. Realmente olhei. A tensão no maxilar. A forma como ele mantinha distância, como se tivesse medo de me assustar. Seus olhos eram cinza ardósia ainda, mas mais suaves agora, sem o peso do comando que ele tinha usado com Iago. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu antes que eu pudesse parar. Você não me conhece.
Ele segurou meu olhar. Porque meu lobo te reconheceu no segundo em que te viu. E porque nenhuma loba deveria estar sozinha quando os caçadores estão nas estradas. O fio no meu peito puxou dolorosamente. Antes que eu pudesse responder, passos ecoaram no corredor. Severo se virou, corpo bloqueando a porta, e uma mulher apareceu na curva da escada. Ela era velha. Cabelos prateados trançados em 2 cordas grossas sobre os ombros, pele marcada pelo tempo, mas os olhos eram afiados e dourados como mel velho. Usava um chale de lã sobre um vestido escuro e carregava um cajado de madeira nodosa na mão esquerda. Severo relaxou. Amália. Majestade. Ela inclinou a cabeça, mas os olhos já estavam em mim. Ela inspirou uma vez, devagar, e eu vi o reconhecimento acender no rosto dela. Então, é você. Meu estômago apertou. Eu? Ela entrou no quarto sem pedir licença, se aproximando com passos medidos. Severo não impediu. Amália parou a um braço de distância, inclinando a cabeça como um pássaro estudando um inseto. Máscara de cheiro, ela murmurou, mais para si mesma. Bem feita. Sálvia lunar e cinza, amarrada com intenção. Quem te ensinou? Eu hesitei. Uma curandeira, no sul. Ela te ensinou bem. Amália estendeu a mão livre, palma para cima. Posso? Eu não sabia o que ela estava pedindo, mas algo na voz dela, no olhar dela, me fez confiar. Coloquei minha mão na dela. Os dedos dela eram quentes, calejados. Ela virou minha palma para cima, traçando a linha da vida com o polegar. Depois pressionou levemente no pulso, onde a máscara de cheiro ficava. Seus olhos se fecharam. Quando abriram de novo, havia algo parecido com tristeza ali. Você carrega peso demais para alguém tão jovem. Ela apertou minha mão uma vez, depois soltou. Inclinou-se e sussurrou, voz baixa demais para Severo ouvir. Não é vergonha ser vista, filhote. Esconder-se mantém você viva, mas também te mata devagar. Minha garganta apertou. Eu queria responder, mas não havia palavras. Amália se afastou, acenando para Severo. Ela precisa descansar. E comer. Vou mandar alguém trazer uma bandeja. Obrigado, Amália. A curandeira saiu, cajado batendo suave no chão de pedra. Severo esperou até os passos desaparecerem antes de olhar para mim de novo. Descanse, ele disse. Amanhã haverá tempo para perguntas. Ele começou a sair, mas parou no batente. Virou ligeiramente, perfil recortado contra a luz do corredor. Nina. Sim? Você fez a escolha certa, vindo para cá. Eu não tinha certeza disso, mas quando a porta se fechou e eu fiquei sozinha no quarto, com o cheiro de lavanda ao redor e o fio no peito ainda puxando na direção dele, eu quase acreditei. Quase. O jantar veio meia hora depois. Sopa quente, pão fresco, carne assada e um copo de vinho tinto. Eu comi na escrivaninha, devagar, tentando não pensar em tia Rosa, na estalagem, na vida que eu tinha deixado para trás. Quando terminei, alguém bateu na porta. Senhorita Avelar? A voz era masculina, jovem. O rei pede sua presença no salão principal. Um brinde de boas-vindas. Meu estômago afundou. Eu não queria descer. Não queria ficar em frente a dezenas de lobos estranhos e fingir que pertencia. Mas também não podia recusar. Não sem insultar o rei que tinha me dado abrigo. Vesti uma das blusas limpas do armário, simples, cinza escura, e desci. O salão principal estava cheio. Lobos de todas as idades, sentados ou em pé ao redor das mesas compridas, conversas ecoando nas paredes de pedra. Quando entrei, as vozes diminuíram. Não pararam completamente, mas ficaram mais baixas, cautelosas. Severo estava em pé perto da lareira maior, e água ao lado dele, e mais 3 pessoas que eu não conhecia. Ele me viu e acenou, chamando-me para perto. Eu caminhei devagar, sentindo cada par de olhos grudado em mim. Severo ergueu um copo de cristal, e o salão silenciou completamente.
Esta é Nina Avelar. Ela está sob minha guarda. Quem tocar nela responde a mim. Simples. Direto. Inegociável. Ele estendeu um copo para mim. Eu peguei, mãos tremendo levemente. Ao redor, lobos ergueram os próprios copos, alguns com expressões neutras, outros curiosos, alguns, como Iago, frios. Bem-vinda às montanhas de cinza, Severo disse, olhos nos meus. Ele bebeu. Eu levantei o copo para beber também. E então o cristal trincou na minha mão. Não quebrou. Mas uma linha fina atravessou o vidro, de cima a baixo, com um estalo delicado que ecoou no silêncio. Segundo sinal. Meu sangue gelou. Severo olhou para o copo, depois para mim. Algo passou nos olhos dele. Reconhecimento, talvez. Ou certeza. Iago franziu a testa. Cristal velho. Devemos trocar o conjunto. Mas Amália, sentada numa mesa do canto, me observava com expressão ilegível. E eu sabia. Não eram coincidências. Eram sinais. E alguma coisa maior do que eu ou Severo estava se movendo. Dormi mal. Pesadelos fragmentados. Caçadores, fogo, o cheiro de prata queimando carne. Acordei antes do amanhecer, suor frio grudando a camisa no corpo, coração martelando. Levantei, andei até a janela e abri as cortinas. O leste estava clareando. Montanhas recortadas contra um céu rosa acinzentado. Lindo. Eu quase conseguia fingir que estava segura. Então alguém bateu na porta. Não era batida de convite. Era batida de ordem. Abri. 2 guardas estavam no corredor. Expressões sérias. Senhorita Avelar, o Beta solicita sua presença na sala de audiências. Meu estômago despencou. Por quê? Foram encontradas irregularidades no seu quarto. Irregularidades. Eles me escoltaram escada abaixo, não com violência, mas com firmeza. Atravessamos corredores até uma porta dupla de carvalho. Um dos guardas abriu. Dentro, Iago estava em pé ao lado de uma mesa. Sobre ela, um mapa das montanhas de cinza, marcado com tinta vermelha. E ao lado, um saquinho de pano com pó de sálvia. Meu pó. Minha máscara. Ele sorriu. Nina Avelar, poderia explicar por que encontramos isso escondido debaixo da sua cama? Meu mundo inclinou, porque eu não tinha escondido nada. Alguém tinha plantado. Eu olhei para o mapa, para o saquinho de pó, para Iago que me observava com aquele sorriso fino e perigoso. Eu não coloquei isso lá. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas meu coração batia descompassado, pulsando na garganta. Não. Iago pegou o saquinho, erguendo-o contra a luz da janela. Então, como explica que foi encontrado debaixo do seu colchão? E esse mapa... Ele tocou o papel manchado. Marcações dos limites de patrulha, rotas de guarda, pontos fracos na muralha. Muito conveniente para alguém que alega estar fugindo. Eu não sei de onde veio isso. Eu dei um passo à frente, mãos fechando em punhos. A loba arranhou dentro de mim, raiva e medo se misturando num nó apertado no peito. Alguém colocou ali. Eu não. Claro. Ele inclinou a cabeça, voz suave como seda sobre lâmina. A defesa clássica. Mas veja pelo meu ponto de vista, senhorita Avelar. Loba desconhecida, sem registro, sem história verificável, usando subterfúgios para esconder sua natureza. E agora, na primeira noite sob este teto, encontramos materiais de espionagem no seu quarto. Meu estômago revirou. Eu não sou espiã. Então o que é? A porta dupla se abriu com força antes que eu pudesse responder. Severo entrou, presença enchendo a sala como tempestade, e o ar ficou pesado, denso. Ele não estava correndo, mas havia urgência no andar, tensão nos ombros. Os olhos cinza ardósia varreram a cena. Iago, o mapa, eu, e algo escureceu no rosto dele. O que está acontecendo aqui? A voz era baixa, controlada, perigosa. Iago se endireitou, mas não recuou. Majestade,
Estava apenas conduzindo uma investigação preliminar, considerando as descobertas. Severo olhou para a mesa. Seu maxilar se apertou. Você interrogou ela sem minha presença. Achei prudente agir rápido, dada a natureza sensível. Você questionou alguém sob minha guarda. Cada palavra caiu como pedra. Sem minha autorização, sem testemunhas. Sozinho. O sorriso de Iago vacilou. Eu estava protegendo a alcateia. Você estava ultrapassando seus limites. Severo se virou para mim e a voz mudou, ainda firme, mas sem o gume afiado. Nina, você está bem? Eu assenti, garganta apertada demais para palavras. Ele segurou meu olhar por mais um segundo, como se estivesse se certificando de que era verdade. Então voltou para Iago. Leve os guardas. Saia. Iago abriu a boca. Fechou. O anel de brasão brilhou quando ele cerrou o punho, mas ele inclinou a cabeça, juntou o mapa e o saquinho e saiu. Os guardas o seguiram, porta se fechando com um baque surdo. Silêncio. Severo passou a mão pelo rosto, soltando um suspiro longo. Quando olhou para mim de novo, havia cansaço nos olhos. Sinto muito. Iago é meticuloso, às vezes excessivamente. Ele acha que eu sou espiã. Minha voz saiu pequena. Ele acha que todo mundo é espiã até que se prove o contrário. Severo se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa. Mas isso não vai acontecer de novo. Não assim. Se houver perguntas, eu faço. Entendido? Eu queria acreditar nele, mas o medo ainda roía minhas costelas, frio e persistente. E se ele estiver certo? E se alguém realmente plantou aquilo para me incriminar? Severo franziu a testa. Você acha que foi plantado? Eu sei que foi. Eu encontrei os olhos dele, deixando a certeza vazar na voz. Eu não trouxe nenhum mapa, e a máscara de cheiro que eu tinha estava na mochila, não escondida debaixo do colchão. Alguém entrou no meu quarto e colocou aquilo lá. Ele estudou meu rosto por um longo momento, e eu vi quando a decisão se formou. Então vamos descobrir quem. Severo me levou para outro lugar. Uma sala menor, mais quente, com paredes de pedra nua e uma lareira crepitando baixo. Havia uma mesa redonda no centro, 2 cadeiras e nada mais. Nenhuma janela, nenhuma distração. Ele puxou uma cadeira para mim. Senta, por favor. Eu sentei, mãos no colo, ainda tremendo levemente. Severo pegou a outra cadeira, virou-a e sentou-se à frente, cotovelos nos joelhos, mãos abertas entre nós. Não havia mesa nos separando, nada além de ar e honestidade. Vou fazer perguntas, ele disse, voz baixa, sem comando, sem peso. Você não precisa responder tudo, mas o que responder precisa ser verdade. Pode fazer isso? Eu assenti. Bom. Ele respirou fundo. Seu nome completo é Nina Avelar? Sim. Você nasceu em Alcateia? Sim. Alcateia do Vale Fundo, no sul. O que aconteceu com ela? Minha garganta fechou. As palavras enroscaram, pesadas como chumbo. Severo esperou sem pressa, olhos firmes nos meus. Paciente. Foi destruída. Forcei as palavras para fora. Há 6 anos. Caçadores de cinza. Eles vieram de noite. Fogo, prata, armadilhas. Não sobrou ninguém. Exceto você. A culpa me atingiu como soco. Exceto eu. Por que você sobreviveu? Porque eu não estava lá. Minha voz saiu quebradiça, e eu odiei o som dela. Era noite de conselho. Só os adultos participavam. Eu tinha 18. Ainda não tinha cadeira. Estava na casa de uma amiga, do outro lado do vale. Quando vi o fogo... Quando cheguei... Eu parei, respiração falhando. Severo se inclinou ligeiramente para a frente, voz suave. Respira, lobo calmo, mãos abertas. Eu olhei para minhas mãos. Estavam fechadas, unhas cravando nas palmas. Abri devagar.
dedos tremendo. Respirei. 1 vez, 2. Quando cheguei, continuei, mais firme agora. Estava tudo queimado. Não havia ninguém vivo. Eu tentei procurar, mas os caçadores ainda estavam por perto. Um deles me viu. Me perseguiu. Consegui fugir, mas não antes de levar isso. Eu toquei as costelas, onde a cicatriz vivia. Corri até não conseguir mais. Uma curandeira me encontrou na estrada. Me escondeu, me ensinou a fazer a máscara de cheiro, me deu dinheiro suficiente para um ônibus. E eu fui. Para onde? Para qualquer lugar longe do sul. Terminei na cidade da minha tia. Ela é humana, irmã do meu pai. Nunca soube o que ele era, o que eu era. Eu não contei. Só fingi. Por 5 anos. Severo ficou em silêncio por um momento, processando. Quando falou de novo, a voz estava ainda mais baixa. Você está me dizendo a verdade? Sim. Toda a verdade? Eu hesitei, porque não estava. Havia coisas que eu não tinha dito. O homem que eu vi na margem do vale naquela noite, o que ele vestia, o símbolo que carregava. As visões que eu tinha às vezes, fragmentos de memórias que não eram minhas. Mas essas coisas pareciam loucura, e eu não podia arriscar que ele achasse que eu era instável demais para confiar. A verdade que importa, eu disse finalmente. Ele segurou meu olhar, e por um instante, eu pensei que ele fosse pressionar, mas então ele assentiu aceitando. Obrigado. Ele se levantou, foi até a lareira e ficou ali, de costas para mim, olhando as chamas. Iago vai querer mais provas. Ele vai pressionar o conselho, pedir investigação formal. É a natureza dele. E você? Severo virou, luz do fogo recortando metade do rosto em sombra. Eu acredito em você. O fio no meu peito puxou forte, quase doloroso. Por quê? Eu sussurrei. Você mal me conhece. Ele deu 2 passos na minha direção, parando quando ainda havia espaço entre nós. Porque meu lobo te reconheceu, e ele nunca esteve errado antes. Os olhos cinza ardósia prenderam os meus, e eu vi verdade ali. Certeza. E algo mais que fez meu coração disparar. Antes que eu pudesse responder, batidas na porta quebraram o momento. Majestade. A voz do outro lado era feminina, firme. Capitão Torim solicita presença imediata. É urgente. Severo abriu a porta. Uma loba jovem, cabelos ruivos presos num rabo, estava do lado de fora. O que aconteceu? O mapa, senhor. Capitão Torim verificou a tinta. É recente. Muito recente. Os olhos de Severo se estreitaram. Quão recente? Menos de 12 horas. Ele olhou para mim, depois de volta para a loba. Diga ao Torim que eu vou. Ela saiu correndo. Severo segurou a porta me olhando. Fica aqui. Alguém vai te buscar em breve. E então ele se foi, deixando-me sozinha na sala de pedra com o fogo e as perguntas que eu não tinha respondido. Amália veio me buscar 20 minutos depois. Ela não disse nada enquanto me guiava pelos corredores, cajado batendo ritmado no chão. Subimos uma escada lateral, atravessamos uma passagem estreita e saímos num jardim interno que eu não tinha visto antes. Era pequeno, cercado por muros altos, com árvores retorcidas crescendo ao redor de uma fonte de pedra. O cheiro de ervas medicinais penduradas para secar enchia o ar. Alecrim, tomilho, algo amargo que eu não reconheci. Senta. Amália apontou para um banco de madeira perto da fonte. Eu sentei. Ela ficou em pé à minha frente, apoiada no cajado, olhos dourados me estudando com aquela intensidade que fazia minha pele formigar. Você está segurando demais, ela disse finalmente. Segurando o quê? Tudo. A loba, o medo, a raiva, a dor. Você está trancada por dentro, filhote. E isso vai te quebrar. Minha garganta apertou. É assim que eu sobrevivi, me escondendo. Esconder não é o mesmo que sufocar. Ela se abaixou devagar, joelhos estalando,
até ficar na altura dos meus olhos. Você não precisa mais se esconder. Não aqui. Iago acha que eu sou espiã. Metade da alcateia provavelmente acha o mesmo. E a outra metade está esperando para ver quem você é. Amália tocou meu joelho, firme. Mas eles não vão ver nada se você não se permitir existir. Lágrimas picaram meus olhos. Eu pisquei, forçando-as de volta. Eu não sei como. Então eu te ensino. Ela se levantou, estendendo a mão. Vem, treino. Ela me posicionou no centro do jardim, longe das paredes, onde o sol batia forte. Tirou o chale dos ombros e colocou sobre o banco. Respira, ela ordenou. Fundo. Puxa o ar até o fundo da barriga. Eu obedeci. O ar entrou fresco. Saiu quente. De novo. Dessa vez sente a loba. Não tenta bloquear, só sente. Respirei de novo e deixei a guarda baixar, só um pouco. Imediatamente, calor subiu pela minha coluna, arrepiando a pele. Meus dedos formigaram. Um rosnado baixo vibrou na minha garganta. Bom, agora segura ela. Não com força, com firmeza. Como você seguraria uma criança assustada. Eu tentei. Mas o calor estava subindo rápido demais, enchendo meu peito, empurrando atrás dos meus olhos. Minha visão tremeu, cores ficando mais vivas. A fonte, as árvores, até as pedras do muro pareciam pulsar com vida. Amália! Minha voz saiu rouca. Eu não consigo. Consegue. Respira. Ancora. Mas havia algo mais agora. Algo puxando na direção oposta. O fio no meu peito estava vibrando, quente e insistente, puxando para longe do jardim, através das paredes, na direção dele. A loba rugiu, exigindo que eu fosse, que eu encontrasse, que eu... Pânico explodiu no meu peito. Muito. Era demais. Eu não conseguia segurar, não conseguia respirar, não conseguia... Nina! A voz de Amália cortou o caos, mas parecia distante, abafada. Minhas pernas falharam. Eu caí de joelhos, mãos apertando a grama, tentando me ancorar, mas o mundo estava girando, girando, girando. E então mãos firmes seguraram meu pulso. Não eram as de Amália. Eu levantei os olhos, visão borrada, e encontrei cinza ardósia. Severo estava ajoelhado à minha frente, uma mão no meu pulso, a outra no meu ombro, firme, sólida, real. Olha para mim, só para mim. Eu tentei focar. Seus olhos encheram minha visão. Respira comigo, ele disse, voz baixa, constante. Puxa, solta, puxa, solta. Ele respirou, peito subindo e descendo devagar. Eu tentei acompanhar, tropeçando nas primeiras tentativas, mas ele não soltou, não apressou. Só continuou respirando, ancorando-me com o peso da mão no meu pulso, com a certeza no olhar. Devagar, muito devagar, o mundo parou de girar. O calor recuou. A loba se encolheu, ainda presente, mas contida. Minha respiração estabilizou. Severo não soltou até ter certeza de que eu estava firme. Quando finalmente se afastou, Amália estava observando com uma expressão indecifrável. Interessante. O que aconteceu? Severo perguntou, olhos ainda em mim. Ela quase mudou. Pânico. O vínculo puxou, e ela não sabia como lidar. Amália pegou o cajado de volta, apoiando-se nele. Mas você a trouxe de volta. Vínculo. A palavra pairou no ar como trovão distante. Severo ficou tenso. Amália. Não adianta negar, majestade. Você sente. Ela sente. O destino já marcou. Ela me olhou gentil. A questão é, vocês dois vão aceitar ou lutar? Eu não conseguia falar. Meu coração ainda batia rápido demais, e o fio no meu peito ainda vibrava, puxando na direção dele. Severo se levantou, passando a mão pelo cabelo. Ela tem escolha. Sempre há escolha, mas o lobo não mente. Amália começou a sair do jardim, parando na porta. Descansa, Nina. Amanhã tentamos de novo, mais devagar. Ela desapareceu, deixando-nos sozinhos. Severo estendeu a mão.
Eu peguei, e ele me ajudou a levantar. Minhas pernas ainda estavam bambas, mas eu me mantive em pé. Desculpa, eu murmurei. Eu não queria... Não pede desculpa. Ele não soltou minha mão. Você está aprendendo. É assim mesmo. Eu olhei para nossas mãos juntas, a dele grande e calejada, a minha pequena e ainda tremendo. O toque era quente, firme, seguro, e então a luz do corredor atrás de nós piscou. 1 vez, 2, 3 vezes. Apagou completamente por 1 segundo, depois voltou, fraca e instável. Nós dois olhamos para cima. Severo estava imóvel, maxilar apertado, e quando ele olhou para mim de novo, havia algo diferente nos olhos. Algo mais escuro, mais selvagem. O lobo. Terceiro sinal, ele disse, voz rouca. Eu senti o arrepio descer minha espinha. Lâmpada que pisca, vidro que trinca, elevador que para. 3 sinais do destino. E todos tinham acontecido quando estávamos perto um do outro. Antes que qualquer um de nós pudesse falar, passos rápidos ecoaram no corredor. Thorin, o capitão da guarda que eu ainda não tinha conhecido formalmente, apareceu na porta do jardim. Ele era alto, musculoso, cabelos castanhos curtos e olhos avelãs sérios. Majestade, o Conselho de Ferro se reuniu. Estão exigindo audiência. Severo não soltou minha mão imediatamente. Levou mais 1 segundo, como se estivesse relutante. Sobre? Thorin olhou para mim, expressão neutra mas cautelosa. Sobre ela. Iago apresentou as provas. Eles querem julgamento da lua. Meu sangue gelou. Quando? Severo perguntou, voz perigosamente calma. Amanhã à noite, sob o luar. Iago diz que tem testemunhas que podem atestar a origem dela. E a intenção. Severo soltou minha mão, virando-se para Thorin. Que testemunhas? Ele não disse, mas garantiu ao conselho que são confiáveis. Silêncio pesado caiu sobre o jardim. Então Severo assentiu 1 vez. Diga ao conselho que aceito os termos. Julgamento da lua, amanhã à noite. Mas sob minhas regras. Meu comando. Minhas perguntas. Thorin inclinou a cabeça e saiu. Eu fiquei parada, coração martelando. Julgamento da lua. Comando do rei que forçava a verdade. Testemunhas que Iago tinha de algum lugar. Severo virou para mim e havia algo parecido com fúria contida no olhar. Não direcionada a mim, mas ao redor de mim. Ele está jogando sujo. O que vai acontecer? Amanhã à noite, sob a lua, você vai ser julgada diante da alcateia. Iago vai apresentar as provas e as testemunhas dele. Eu vou usar o comando para garantir que só a verdade seja dita. Ele pausou, mandíbula apertada. E então vamos descobrir quem está mentindo. Eu engoli seco. E se eles não acreditarem em mim? Severo segurou meu olhar, e a intensidade ali quase me derrubou. Então eu faço eles acreditarem. A noite caiu pesada sobre as montanhas de cinza. Eu passei o dia trancada no quarto, incapaz de comer, incapaz de descansar. Amália tinha vindo 2 vezes. Uma com chá de ervas que acalmava os nervos. Outra, apenas para sentar em silêncio ao meu lado, presença firme como âncora. Ela não tentou me tranquilizar com mentiras. Não disse que ia ficar tudo bem. Só ficou ali, e de alguma forma isso ajudou. Quando o sol se pôs e a lua começou a subir, cheia, prateada, implacável, batidas firmes ecoaram na porta. Thorin estava do outro lado, uniforme impecável, expressão neutra. Está na hora. Vestia a roupa que Amália tinha deixado. Calças escuras, blusa de linho branca, botas simples, nada extravagante, nada que chamasse atenção. Mas quando olhei no espelho, vi o medo estampado nos meus próprios olhos, e nenhuma roupa conseguia esconder isso. Thorin me guiou escada abaixo, através de corredores iluminados por tochas, até uma porta lateral que dava para o pátio externo. Quando ele abriu, o ar frio da noite me atingiu como lâmina, cortante,
cheirando a pinho e terra molhada. O pátio estava cheio. Lobos em círculos concêntricos, dezenas deles, talvez uma centena, todos em pé, todos em silêncio. A luz da lua banhava tudo em tons de prata e sombra. No centro, havia um espaço aberto, e além dele, uma plataforma baixa de pedra onde Severo estava. Ele usava roupas escuras, simples, sem ornamentos. Mas a forma como segurava o espaço, a forma como cada par de olhos se voltava instintivamente para ele, deixava claro quem mandava. Ao lado dele, Iago, vestido de maneira formal, mãos cruzadas nas costas, expressão serena, confiante. Meu estômago revirou. Thorin me levou até o centro do círculo. Todos me observavam. Eu sentia o peso dos olhares como pressão física na pele. Cada um medindo, julgando, decidindo. Severo desceu da plataforma, parando a poucos metros de mim. Quando falou, a voz ecoou clara pelo pátio. Nina Avelar está sob minha guarda, mas o Conselho de Ferro solicitou o julgamento da Lua para esclarecer dúvidas sobre sua origem e intenção. Eu aceito, mas sob minhas condições. Ele virou ligeiramente olhando para Iago. As testemunhas apresentadas falarão a verdade. Não haverá manipulação, não haverá teatro. Só fatos. Concordamos? Iago inclinou a cabeça. Sorriso fino. Claro, majestade. Verdade é tudo o que procuro. Severo voltou a atenção para mim, e por um segundo, só um segundo, vi algo mais suave nos olhos dele. Encorajamento, confiança. Então, a máscara de rei voltou. Nina, você entende o que vai acontecer? Minha boca estava seca. Sim. Você aceita o julgamento? Eu não tinha escolha, mas também, parte de mim queria isso. Queria acabar com as dúvidas, com as suspeitas. Queria que a verdade viesse à luz, mesmo que me queimasse no processo. Aceito. Ele assentiu. Então se virou para a alcateia, erguendo a voz. Que a lua seja testemunha. Que a verdade seja dita. Que o julgamento comece. Um uivo solitário rasgou a noite. Alguém no círculo externo. Outro respondeu. E outro. Em segundos, o pátio inteiro vibrava com vozes de lobo. Uma sinfonia selvagem que fez minha loba erguer a cabeça respondendo instintivamente. Eu prendi a respiração, forçando-a de volta. Quando o silêncio voltou, Iago deu um passo à frente. Majestade, membros do conselho, trago evidências que levantam questões legítimas sobre a senhorita Avelar. Ele fez um gesto, e 2 guardas trouxeram uma caixa de madeira, colocando-a aos pés da plataforma. Iago abriu. Lá dentro, o mapa marcado, o saquinho de máscara de cheiro e algo novo. Um medalhão de prata velho, com um símbolo gravado que eu não reconheci. Meu coração acelerou. De onde ele tinha tirado aquilo? Estes itens, Iago continuou, foram encontrados no quarto dela. Somados à sua história, alcateia dizimada, 5 anos escondida, nenhum registro, levantam a possibilidade de que ela não seja refugiada, mas espiã. Murmúrios percorreram a alcateia. Eu sentia a desconfiança crescendo como maré. Eu não sou espiã, eu disse, voz mais alta do que esperava. Eu já expliquei. Explicações são fáceis. Iago me cortou, educado, mas firme. Provas são necessárias, e é por isso que trouxe uma testemunha. Alguém que pode confirmar a verdade sobre sua origem. Ele fez outro gesto. Da entrada lateral, um homem foi trazido pelos guardas. Ele era baixo, atarracado, barba grisalha, roupas de viajante surradas. Cheirava a estrada, suor e algo metálico que fez minha loba rosnar baixo. Ele manteve os olhos baixos, nervoso, mãos tremendo ligeiramente. Iago sorriu. Este é Marcos Tavares, comerciante que trabalha nas rotas do sul. Ele alega ter informações sobre a alcateia da senhorita Avelar. Meu estômago despencou. Eu não conhecia esse homem. Nunca tinha visto ele na vida. Severo desceu da plataforma, aproximando-se do tal Marcos. Você vai falar a verdade.
Entende o que acontece se mentir sob o comando do rei? Marcos engoliu seco, acenando. Sim, majestade. Bom, Severo deu 3 passos para trás, plantando os pés firmes no chão. E então, algo mudou. O ar ficou denso, pesado, como se a pressão tivesse dobrado de repente. Meus joelhos quase cederam sob o peso, e ao redor do círculo, lobos baixaram as cabeças instintivamente, incapazes de resistir. Severo bateu o pé direito no chão. Uma vez. O som ecoou como trovão. 2 vezes. Minha coluna gelou. A loba dentro de mim se encolheu, reconhecendo o poder absoluto. 3 vezes. A voz de Severo desceu uma 8ª, rouca, carregada com algo mais do que humano. Marcos Tavares. Sob o comando do rei, você falará apenas a verdade. Não pode mentir. Não pode esconder. Fale. Marcos cambaleou, como se algo invisível tivesse agarrado sua garganta. Quando ele abriu a boca, as palavras saíram forçadas, lutando. Eu trabalhava perto do Vale Fundo. Conhecia a alcateia. Conhecia a menina. Minha respiração parou. Continue, Severo ordenou. Ela estava lá quando os caçadores atacaram. Mas ela não fugiu. Ele parou, suor escorrendo pela testa, corpo tremendo. Ela os ajudou. Não. Mentira. Eu dei um passo à frente, mas Torin segurou meu braço firme. Severo ergueu a mão, silenciando-me sem olhar. Marcos, você viu isso com seus próprios olhos? Marcos estava lutando agora, rosto vermelho, veia saltando no pescoço. Não vi. Mas me disseram que... Quem te disse? A voz de Severo era aço. Não posso. Marcos caiu de joelhos, mãos agarrando a garganta, lutando contra o comando. Ele vai me matar. Quem? E então Marcos gritou, não com voz de homem, mas com algo mais agudo, desesperado. Os caçadores me disseram, me pagaram, me mandaram vir aqui dizer isso. O pátio explodiu em rosnados e gritos. Iago ficou pálido. Majestade, eu não sabia! Mas antes que Severo pudesse responder, antes que alguém pudesse se mover, um som cortou o caos. Sinos. Altos. Urgentes. Batendo num ritmo frenético. Alarme. Torin virou bruscamente, mão no punho da espada. Os portões! Um guarda veio correndo da muralha, ofegante. Ataque! Caçadores nos portões sul e leste! Eles têm prata e fogo! Tudo virou movimento. Lobos correndo, ordens sendo gritadas, armas sendo sacadas. Severo virou para Torin. Leve metade da guarda para o sul, eu vou para o leste. E a prisioneira? Iago apontou para Marcos, que ainda estava de joelhos, soluçando. Amarre ele, interroguem depois. Severo já estava se movendo, mas então parou, olhando diretamente para mim. E naquele olhar, eu vi decisão se formando. Ele atravessou o espaço entre nós em 3 passos. Nina, eu preciso de você. O quê? Eles estão atacando em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é tática, distração. Tem que haver uma terceira entrada, uma brecha. Ele segurou meus ombros, firme. Mas eu não sei onde. Preciso de mais olhos, mais sentidos. Preciso de você. Meu coração disparou. Eu não entendo. Marca da trilha. A malha apareceu do nada, cajado batendo no chão. É a única forma. Compartilhar sentidos. Ver o que o outro vê. Sentir o que o outro sente. Severo não tirou os olhos de mim. Mas é sua escolha. Não vou forçar. O ritual... Ele cria um vínculo mais profundo. Não é permanente se você não quiser, mas é intenso. E só funciona se você consentir. Ao redor, o caos continuava. Lobos correndo, gritos, cheiro de fumaça começando a chegar. Não havia tempo, não havia opções. Mas ele estava me dando uma escolha mesmo assim. Eu respirei fundo. O que eu preciso fazer? Algo passou nos olhos dele. Alívio. Gratitude. Confia em mim?
Sim. Ele me guiou para o centro do pátio, onde a luz da lua batia mais forte. Amália veio atrás, murmurando algo baixo, e outros lobos se afastaram, abrindo espaço. Fica de frente para mim, Severo disse, voz baixa agora, só para mim. Mãos nas minhas. Eu ergui as mãos. Ele segurou, palma contra palma, dedos entrelaçando. Suas mãos eram quentes, calejadas, firmes. O fio no meu peito puxou forte, quase doloroso. Respira comigo, ele instruiu. Sincroniza. Eu respirei. Ele respirou. Dentro, fora. Dentro, fora. Nossos peitos subindo e descendo no mesmo ritmo. Amália começou a cantar. Não em português, mas em algo mais antigo. Palavras que eu não entendia, mas que minha loba reconhecia. A melodia era baixa, rítmica, pulsando como batimento cardíaco. Agora, Severo disse, voz rouca, solta a loba, só um pouco, deixa ela tocar a minha. Medo apertou meu peito. E se eu não conseguir segurar? Eu seguro por você. Eu fechei os olhos, respirei fundo e deixei a guarda baixar. Calor explodiu na minha coluna, subindo rápido, enchendo meu peito, minha garganta, meus olhos. A loba acordou, fome e medo e desejo se misturando, e eu senti garras arranhando por baixo da pele, prontas para rasgar. Mas então as mãos de Severo apertaram as minhas, firmes, e uma voz, não com som, mas sentida, como vibração nos ossos, ecoou na minha mente. Eu te peguei. Deixa vir. E algo dentro dele respondeu. Calor diferente. Mais escuro, mais profundo, mais velho. O lobo dele era imenso, poderoso, controlado, mas quando tocou a minha loba, foi gentil, como segurar chama sem queimar. O fio no meu peito acendeu. Não foi dor, foi conexão, como se algo que estava frouxo tivesse sido amarrado, apertado, selado. Eu senti o batimento dele no meu próprio pulso. Senti o peso da respiração dele nos meus pulmões. Abri os olhos. Severo estava olhando para mim, e os olhos dele tinham escurecido, cinza ardósia virando quase preto, dourado sangrando nas bordas. Lobo e homem ao mesmo tempo. Última parte. Ele sussurrou. Cela com intenção. Ele se inclinou. Eu entendi. Nossos lábios se encontraram, e o mundo pegou fogo. Não foi gentil. Não foi casto. Foi fome e necessidade e reconhecimento. 5 anos de solidão queimando de uma vez. E eu me inclinei mais perto, mãos soltando as dele para agarrar a frente da camisa dele, puxando-o mais perto ainda. Ele rosnou baixo, som vibrando do peito para o meu, e aprofundou o beijo, mãos subindo para segurar meu rosto, polegares traçando minha mandíbula. O fio no meu peito explodiu em luz. Eu senti tudo. Dele. De mim. Batimentos sincronizados. Respirações partilhadas. E além disso, sentidos se abrindo como portas. Cheiros mais nítidos, sons mais altos, até a textura do ar na pele amplificada. Quando nos separamos, ofegantes, eu podia sentir a alcateia inteira. Cada lobo, cada batimento, cada cheiro. Era avassalador. Mas embaixo de tudo, eu senti algo errado. Prata. Fraco, escondido, mas lá. Vindo de oeste. O portão secundário. Eu sussurrei, ainda tonta. Tem alguém lá. Cheiro de prata, de traição. Severo virou bruscamente para Thorin. O portão oeste, agora! Thorin correu, levando guardas. Severo segurou minha mão, e juntos corremos através do pátio, seguindo o rastro que agora eu conseguia sentir tão claramente quanto ele. Chegamos ao portão secundário, menor, usado para suprimentos, e encontramos Thorin já lá, espada desembainhada, bloqueando a passagem. E do outro lado, com a mão no selo de prata que trancava o portão, estava Iago. Ele congelou quando nos viu. Por um segundo, só um segundo, vi pânico puro no rosto dele. Então ele recuou, soltando o selo. Majestade, eu estava verificando.
Você estava abrindo. A voz de Severo era a morte. Para eles. Além do portão, nas sombras da floresta, eu vi movimento. Figuras encapuzadas. Cheiro de prata e químicos. Caçadores. Esperando a entrada que Iago ia dar. Iago ergueu as mãos. Sorriso desaparecendo. Você não entende. Essa loba, ela vai destruir tudo o que construímos. Uma forasteira sem nome, sem lealdade, e você a escolhe como minha companheira. Severo deu um passo à frente, e o poder que emanava dele fez até eu recuar. Ela é minha escolha, e você traiu sua alcateia. Thorin se moveu rápido, desarmando Iago antes que ele pudesse reagir. Outros guardas chegaram, prendendo o Beta, arrastando-o para longe do portão. Severo virou para mim, e mesmo com tudo acontecendo, mesmo com o caos, ele tocou meu rosto, gentil. Você salvou todos nós. Eu não sabia o que dizer. Então apenas inclinei meu rosto contra a palma dele, deixando a verdade do vínculo falar por mim. Lá fora, os caçadores recuaram para as sombras, percebendo que tinham perdido a vantagem. E pela primeira vez em 6 anos, eu não estava sozinha. Iago não foi silenciosamente. Enquanto os guardas o arrastavam de volta ao pátio, ele lutou, não com força física, mas com palavras. Tradição. Eu apelo à tradição do conselho. Um beta acusado tem direito à defesa formal. Severo caminhava atrás, passos medidos, maxilar de pedra. Você perdeu esse direito quando abriu o portão para invasores. Eu estava protegendo a alcateia. Iago se debateu, virando-se mesmo com os guardas segurando seus braços. Os olhos âmbar brilhavam desesperados. De uma desconhecida que você colocou acima de todos nós, acima da lei, acima da tradição. Chegamos ao pátio, e a alcateia inteira ainda estava lá, congelada entre confusão e fúria. Quando viram Iago sendo trazido preso, os murmúrios explodiram. Alguns lobos deram passos à frente, rosnando. Outros recuaram, chocados. Thorin forçou Iago de joelhos no centro, onde minutos atrás eu tinha sido julgada. A inversão não passou despercebida. Severo parou diante dele, presença consumindo todo o espaço. Iago Freire, você traiu sua alcateia, traiu seu rei e conspirou com caçadores. Vai se defender? Iago ergueu o queixo, e mesmo de joelhos, havia desafio ali. Defendo minhas ações. Você está cego, Severo. Cego pelo instinto, pela sedução de um vínculo que vai destruir tudo o que construímos. Ela é ninguém, sem família, sem história, sem lealdade. E você a elevou acima do conselho, acima de lobos que sangraram por este território. Você não sabe nada sobre ela. Sei o suficiente. Iago cuspiu as palavras. Ela aparece, e de repente você esquece quem é. Esquece que um rei precisa de uma luna forte, de sangue conhecido, de alianças políticas, não uma refugiada quebrada que mal consegue controlar a própria loba. A raiva queimou minha garganta. Mas antes que eu pudesse falar, Severo ergueu a mão, silenciando tudo. Você quer tradição? A voz dele desceu, perigosa. Então tradição vai ter. Ele se virou para a alcateia, voz ecoando. Testemunhem, julgamento imediato, sob o comando do rei, que apenas a verdade seja dita. E então ele bateu o pé. 1 vez, 2, 3. O ar ficou denso demais para respirar. Mesmo com o vínculo me ancorando, senti meus joelhos quererem ceder. Ao redor, lobos baixaram as cabeças, incapazes de resistir ao peso do comando. A voz de Severo ecoou, carregada com poder que fazia os ossos vibrarem. Iago Freire, você conspirou com os caçadores? Iago tentou fechar a boca. Seus lábios tremeram, músculos do pescoço tensos, mas as palavras foram arrancadas dele. Sim, rosnados irados explodiram na alcateia. Severo não se moveu. Por quê? Porque você está fraco. Iago gritou, e agora as palavras vinham num jorro, incontroláveis. Porque precisa de um rei que obedeça às leis,
Que respeite o conselho, que escolha uma aluna útil, não essa vadia sem nome que apareceu do nada. Meu estômago revirou, mas Severo não desviou os olhos. Você queria me derrubar? Queria te salvar, mas você escolheu ela. Iago riu, um som quebrado, amargo. Então sim, planejei usar os caçadores, deixá-los entrar, deixá-los pegá-la, e quando você quebrasse tentando salvá-la, o conselho te deporia, por incompetência, por fraqueza. E você assumiria. Eu restauraria a ordem. Iago estava sangrando agora, não fisicamente, mas algo nele estava desmoronando. Sem vínculos inconvenientes, sem lobas fracas, sem escolha. Severo cortou, voz como gelo. Você queria controle, não proteção, não lealdade, controle. Silêncio. Então a alcateia começou a rugir. Não foram palavras, foram rosnados, uivos, sons de fúria pura. Lobos avançaram, alguns parcialmente mudados, garras saindo, olhos brilhando dourado. A sede de sangue encheu o ar, espessa, sufocante. Iago ia ser despedaçado. E parte de mim, a parte que tinha vivido 5 anos em medo, que tinha perdido tudo, que tinha quase sido traída de novo, queria deixar acontecer. Mas então senti o vínculo puxar. Não de Severo, de algo mais fundo. Da loba dentro de mim. Ela não queria sangue, queria ordem, equilíbrio, justiça, não massacre. Eu não pensei, apenas agi. Dei um passo à frente, plantei os pés firmes no chão e deixei a loba subir. Não para mudar, mas para falar. O som que saiu da minha garganta não foi humano. Foi um uivo. Mas não de desafio. De comando. Agudo, claro, cortando através do caos como lâmina de prata. A alcateia congelou. Todos os olhos se viraram para mim, chocados, confusos. Uma loba desconhecida não tinha voz de comando. Não tinha direito. Mas o som tinha saído. E algo nele fez até os lobos mais velhos recuarem, instinto reconhecendo o poder que eu nem sabia que tinha. Severo me olhou, e vi surpresa nos olhos dele. E orgulho. Eu respirei fundo, forçando palavras humanas de volta. Minha voz saiu rouca, mas firme. Justiça, não vingança. Um lobo grisalho no círculo externo rosnou baixo. Ele traiu todos nós. Sim, e vai pagar. Eu olhei para Iago, ainda de joelhos, olhos arregalados de choque. Mas não com linchamento, com lei, a tradição que ele tanto ama. Severo assentiu lentamente. Então se virou para a alcateia, voz voltando ao normal, mas ainda carregada de autoridade. Nina está certa. Iago invocou tradição. Então tradição ele terá. Sob a lei antiga. Traição ao rei é punida com exílio. Uivo de banimento. Sem alcateia, sem nome, sem retorno. Ele olhou para Iago. Você tem algo a dizer? Iago não respondeu. Só me olhou, e o ódio naqueles olhos âmbar fez minha pele arrepiar. Severo ergueu a cabeça e uivou. Não foi como o meu. Foi mais profundo, mais longo, carregado de finalidade. A nota subiu, ecoando pelas montanhas, e um por um, outros lobos se juntaram. Dezenas de vozes, todas em uníssono, todas cantando a mesma sentença. Exílio. Quando o uivo morreu, Iago foi solto. Ele se levantou cambaleante, anel de brasão arrancado do dedo por Thorin, roupas rasgadas, um lobo sem alcateia, sem lar. Vá, Severo disse, voz vazia de emoção. E se voltar, não haverá julgamento, só morte. Iago cuspiu no chão. Então virou e mancou em direção ao portão, passando entre lobos que se afastavam como se ele carregasse doença. Quando ele desapareceu na escuridão da floresta, Thorin se aproximou de Severo. Os caçadores ainda estão nas árvores. Sem Iago para abrir o portão, vão recuar, mas vão voltar. Severo terminou. Quantos guardas temos disponíveis? 30. Mais se convocarmos os reservas.
Convoque. Varro a floresta. Quero saber quantos são, para onde vão. Severo olhou para mim e, através do vínculo, senti a preocupação dele. E quero patrulhas dobradas ao redor da fortaleza. Ninguém entra. Ninguém sai sem minha ordem. Thorin assentiu e saiu correndo, gritando ordens. Lobos começaram a se dispersar, alguns indo para a muralha, outros para os quartéis, outros apenas de volta para dentro, processando tudo o que tinha acontecido. Amália apareceu ao meu lado, cajado batendo suave. Você fez bem, filhote. Eu nem sabia que podia fazer aquilo. O vínculo te deu acesso. Ela olhou para Severo, que estava conversando com um grupo de conselheiros mais velhos. Ele é rei. Você está ligada a ele. A alcateia sente isso. Reconhece. Meu estômago apertou. Eu não quero ser reconhecida. Não assim. Eu só queria ajudar. E ajudou. Mas agora eles vão olhar para você diferente. Como Luna. Ela apertou meu ombro. Pronta ou não, filhote? Você está no centro agora. Ela se afastou, deixando-me sozinha com o peso das palavras. Luna. Eu nem tinha aceitado completamente o vínculo e já estava sendo vista como a companheira do rei, como líder. Era demais. Rápido demais. Eu precisava de ar. Me afastei do pátio, seguindo um caminho lateral que levava à muralha leste. Subi os degraus de pedra até o topo, onde o vento batia frio e forte, cheirando a pinho e neve distante. Apoiei as mãos na pedra fria, fechei os olhos e respirei. O vínculo pulsava constante no meu peito agora, quente, vivo. Eu conseguia sentir Severo mesmo daqui. A preocupação, a exaustão, a determinação. Era estranho, íntimo, assustador, mas também reconfortante. Passos subiram a escada atrás de mim. Eu não precisei me virar para saber quem era. Severo parou ao meu lado, mãos também apoiadas na muralha, olhando as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Então ele suspirou, baixo. Sinto muito. Eu virei a cabeça. Por quê? Por tudo. Por te arrastar para isso. Por expor você. Por... Ele pausou, maxilar apertando. Por não ter visto a traição de Iago antes que te colocasse em perigo. Você não podia saber. Eu deveria. Ele finalmente me olhou, e havia algo cru nos olhos dele. Vulnerabilidade. Sou o rei. É meu trabalho proteger a alcateia. Proteger você. Você protegeu. Está protegendo. Mas a que custo? Ele virou completamente me encarando. Nina, o vínculo. A marca da trilha que fizemos. Ela não some facilmente. Pode ser desfeita se você quiser, mas vai deixar cicatriz. Em nós dois. Meu coração apertou. Você está dizendo que se arrepende? Não. A resposta veio rápida, firme. Nem um segundo. Meu instinto te escolheu no momento em que te vi. E meu lobo está mais certo de você do que de qualquer coisa na minha vida. Ele deu um passo mais perto, mas não me tocou. Manteve a distância, mesmo quando eu podia ver o esforço que custava. Mas você precisa entender. Ele continuou, voz baixa, rouca. Que eu não quero te prender. Não quero que fique porque o vínculo te obriga, ou porque tem medo, ou porque não tem outro lugar. Meu instinto te escolheu. Mas eu só te quero se você me escolher. O vento bateu entre nós, frio e cortante, mas tudo que eu sentia era o calor do vínculo, puxando, vibrando, esperando. Desde que minha alcateia morreu, eu disse devagar, eu passei cada dia escondendo quem eu sou, fingindo ser menor, mais quieta, invisível, porque era seguro, porque era a única forma de sobreviver. Eu respirei fundo, deixando as palavras virem. Mas essa noite, quando usei minha voz, quando senti a alcateia responder, pela primeira vez em 6 anos, eu não me escondi. E não morri. Na verdade, eu encontrei os olhos dele, cinza ardósia brilhando sob a luz das estrelas.
Eu me senti viva. Severo não se moveu, mas algo mudou no rosto dele. Esperança, medo, desejo. Eu ainda tenho medo, eu admiti. Medo de não ser forte o suficiente, de não ser boa o suficiente. Mas quando estou perto de você, quando sinto o vínculo... Eu coloquei a mão sobre o externo, onde o fio pulsava. Eu não me sinto sozinha. E eu não quero mais estar sozinha. Eu dei um passo à frente, fechando a distância entre nós. Então sim, eu escolho. Não porque sou obrigada. Não porque não tenho opção. Mas porque... Minha voz falhou, emoção apertando a garganta. Porque você me viu, a verdadeira eu. E não fugiu. Severo fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como se estivesse se ancorado. Quando abriu de novo, o cinza ardósia tinha escurecido, dourado sangrando nas bordas. Lobo e homem. Nina, ele disse, minha voz como oração. Posso te tocar? Sim. Ele ergueu as mãos devagar, dando-me tempo para recuar. Quando toquei meu rosto, os dedos eram quentes, calejados, trêmulos. Ele traçou minha mandíbula, o polegar passando sobre meu lábio inferior, e o fio no meu peito acendeu como estrela. Eu vou te proteger, ele sussurrou. Vou te honrar. Vou te escolher todos os dias enquanto você me deixar. Eu coloquei minhas mãos sobre as dele, segurando-as contra meu rosto. Então me escolhe agora. Ele se inclinou, testa tocando a minha, respirações se misturando. Já escolhi. E então ele me beijou. Não foi como antes, rápido e necessário para selar o ritual. Foi lento, profundo, deliberado, como promessa sendo feita com cada toque, cada suspiro. Eu me inclinei mais perto, mãos deslizando para os ombros dele, dedos enroscando no tecido da camisa. Ele rosnou baixo, som vibrando do peito dele para o meu, e aprofundou o beijo, mãos descendo para minha cintura, me puxando contra ele. O vínculo explodiu. Não com luz dessa vez, com calor, com certeza, com algo profundo e antigo e verdadeiro que fez cada célula do meu corpo reconhecer. Este, meu, escolhido. Quando nos separamos, ofegantes, eu podia sentir o batimento dele como se fosse meu. Podia sentir a emoção dele, alívio, felicidade, amor, ecoando através do vínculo. Severo encostou a testa na minha de novo, olhos fechados, sorriso pequeno curvando os lábios. Minha companheira. Meu alfa. Eu sussurrei de volta, e as palavras se encaixaram como chave em fechadura. Ficamos ali, no topo da muralha, sob as estrelas, enquanto lá embaixo a alcateia se reorganizava, e nas florestas os caçadores recuavam, feridos e sem aliado interno. E pela primeira vez em 6 anos, eu não senti medo do amanhã, porque eu não estava mais sozinha. A manhã chegou fria e clara. Eu acordei no quarto que agora parecia menos estranho, com a luz dourada do sol nascente atravessando as cortinas. O vínculo pulsava constante no meu peito, morno e reconfortante, e através dele eu podia sentir Severo. Já acordado, já trabalhando, mais calmo, seguro. Vesti roupas simples e desci para o salão principal. A fortaleza já estava acordada, lobos movendo-se com propósito renovado. Alguns me cumprimentaram com acenos de cabeça. Outros apenas me observaram, curiosos, mas não mais hostis. Eu não era mais a forasteira suspeita. Eu era a companheira do rei. O peso disso ainda me assustava, mas não me esmagava mais. Amália me encontrou perto da cozinha, sorriso pequeno nos lábios. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Bom, porque o rei convocou reunião do conselho em 1 hora, e você foi solicitada. Meu estômago apertou. Eu? Você. Ela tocou meu ombro, firme. Respira, filhote. Não é julgamento, é convite. O salão do conselho era menor do que eu imaginava. Uma mesa redonda de madeira escura, cadeiras altas ao redor, janelas estreitas deixando entrar luz filtrada. Havia 12 lobos sentados quando entrei, todos mais velhos.
todos com expressões sérias, mas não fechadas. Severo estava em pé perto da lareira, e quando me viu, algo suavizou no rosto dele. Ele acenou para a cadeira vazia ao lado da dele. Nina, senta, por favor. Eu sentei, mãos no colo, sentindo todos os olhares sobre mim. Severo não perdeu tempo. Ontem à noite expôs fraquezas que não podemos mais ignorar. Traição interna, caçadores organizados e leis antigas usadas como armas contra os vulneráveis. Ele pausou, olhando cada conselheiro. Então proponho mudanças. Primeiro, o fim dos testes de obediência para lobos que buscam refúgio. Se alguém chega pedindo proteção, oferecemos. Investigamos depois, mas com justiça, não com tortura disfarçada de tradição. Uma loba de cabelos grisalhos franziu a testa. E se forem espiões de verdade? Então usaremos o comando, como fizemos com Iago. Verdade sob juramento, não especulação. Severo se virou para Amália, que estava sentada 3 cadeiras à direita. Segundo, Amália vai liderar um novo conselho de trilha, focado em acolher lobos sem alcateia, refugiados, aqueles que perderam tudo. Dar-lhes treinamento, apoio, um caminho de volta. Amália assentiu, olhos brilhando. Aceito. E terceiro, Severo olhou para mim e, através do vínculo, senti a pergunta antes que ele falasse. Nina Avelar vai ter cadeira nesse conselho, se aceitar. O silêncio caiu pesado. Eu olhei para ele, depois para os outros. Eu não tenho experiência. Não sei se... Você sobreviveu 6 anos sozinha. Amália se inclinou para a frente, voz firme. Sabe o que é perder tudo e reconstruir do zero. Sabe o que lobos como você precisam. Isso vale mais do que qualquer pergaminho antigo. Minha garganta apertou. Eu tinha passado tanto tempo escondendo, fugindo, que a ideia de liderar, de ajudar outros como eu, era aterrorizante. Mas também, certo. Eu aceito, eu disse, e minha voz não tremeu. Severo sorriu. Não foi grande, mas era verdadeiro. E através do vínculo, senti o orgulho dele como calor no peito. A reunião continuou. Detalhes logísticos, propostas de patrulha, estratégias contra os caçadores. Mas eventualmente terminou. Os conselheiros se dispersaram e Amália me puxou de lado no corredor. Vai ser difícil, ela avisou. Alguns vão questionar. Vão dizer que você só tem o cargo por causa dele. Eu sei. Mas você vai provar que estão errados. Ela apertou minha mão. Porque você não está aqui por obrigação. Está por escolha. E isso faz toda a diferença. Ela se afastou, cajado batendo suave, deixando-me sozinha com Severo. Ele estendeu a mão. Anda comigo? Eu peguei, dedos entrelaçando. Para onde? Você vai ver. Ele me guiou para fora, através do pátio, subindo de novo para a muralha. Mas dessa vez, fomos mais longe, seguindo o caminho que contornava toda a fortaleza. O vento batia frio, mas não desconfortável, cheirando a neve distante e pinho. Caminhamos em silêncio por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro, o vínculo vibrando suave entre nós. Lá embaixo, nas clareiras, eu podia ver lobos treinando, crianças correndo, vida acontecendo, comunidade, família. Isso tudo ainda parece irreal, eu disse finalmente. Severo apertou minha mão. O quê? Ter um lugar, ter você. Eu parei, virando para encará-lo. 2 semanas atrás eu estava servindo cerveja num bar, fingindo ser invisível. E agora? Agora você está exatamente onde deveria estar. Ele tocou meu rosto, gentil. E eu agradeço todos os dias que você entrou naquele bar, que eu senti seu cheiro, que meu instinto me guiou até você. Meu peito apertou, emoção subindo. Você não tem medo? Do que vem depois? Os caçadores não vão parar. E pode haver outros como Iago, escondidos. Tenho medo, ele admitiu, mas não de enfrentar o que vem,
porque agora não estou sozinho. Você está ao meu lado. E juntos... Ele sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Juntos, somos mais fortes do que qualquer coisa que tentem jogar contra nós. Eu me inclinei, encostando a testa na dele. Promete? Que não importa o que venha, enfrentamos juntos? Prometo. Ele beijou minha testa, suave. Enquanto eu respirar, você não enfrenta nada sozinha. Direito de guarda, vínculo de companheiros, escolha de coração. Algo uivou na distância. Nós dois viramos, olhando para as montanhas além da floresta. O som veio de novo, um uivo longo, agudo, seguido de outro em nota diferente. Harmonia. Lobos solitários, Severo murmurou. Nas montanhas do norte, eles cantam quando encontram território seguro. Eu observei as silhuetas escuras das montanhas, pensando em todos os lobos perdidos, sozinhos, procurando pertencimento. Como eu tinha sido. E então, sem pensar, levantei minha cabeça e uivei. Minha voz subiu clara e forte, ecoando pelas pedras. Severo olhou para mim, surpreso. Depois sorriu e juntou sua voz à minha. 2 notas, entrelaçadas, subindo juntas. Chamado e resposta. Alfa e companheira. Lá embaixo, no pátio, outros lobos ergueram suas cabeças e responderam. Um coro selvagem e bonito, enchendo o vale. Quando o som morreu, Severo me puxou mais perto, braços ao redor da minha cintura, queixo apoiado no topo da minha cabeça. Eu encostei nele, ouvindo o batimento dele através do vínculo, sincronizado com o meu. Sabe o que Amália me disse uma vez? Ele murmurou. Que o destino marca caminhos, mas nós escolhemos se vamos andar neles. E você escolheu andar no seu? Escolhi andar no nosso. Ele me virou nos braços dele, olhos cinza ardósia prendendo os meus. E vou escolher de novo amanhã. E no dia seguinte. Todos os dias. Eu sorri, e pela primeira vez em 6 anos foi genuíno, completo. Então andamos juntos. Juntos. Nós ficamos ali, enquanto o sol subia mais alto, banhando as montanhas em tons de ouro e âmbar. Lá longe, muito longe nas montanhas do norte, algo antigo se mexeu nas sombras. Ecos de velhas histórias, de ameaças que um dia poderiam chegar às nossas portas. Mas quando chegassem, não me encontrariam escondida. Me encontrariam em pé, ao lado do meu alfa, cercada pela minha alcateia. Escolhida, vista, pertencendo. E qualquer sombra que ousasse vir, enfrentaríamos juntos. Porque eu não era mais Nina Avelar, a loba que se escondia entre humanos. Eu era Nina Avelar, companheira do rei alfa das montanhas de cinza, sobrevivente, guardiã, lar. E essa verdade, ninguém poderia tirar de mim. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!